Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Êxodo capítulo 9. O Senhor disse a Moisés: apresente-se a Faraó e diga-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixe o meu povo ir para que me adore, porque se você se recusar a deixá-lo ir, e ainda por força quiser detê-los, eis que a mão do Senhor trará uma terrível peste sobre o seu rebanho que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo o que pertence aos filhos de Israel. O Senhor designou certo tempo, dizendo: amanhã o Senhor fará isso na terra. E o Senhor o fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu. Porém, do rebanho dos israelitas não morreu um único animal. Faraó mandou verificar, e eis que do rebanho de Israel não havia morrido nenhum sequer, mas o coração de Faraó se endureceu e ele não deixou o povo ir. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: peguem mãos cheias de cinza de um forno, e que Moisés atire essa cinza para o ar diante de Faraó. Ela se transformará em pó fino sobre toda a terra do Egito, em tumores que se arrebentem em úlceras nas pessoas, nos animais, por toda a terra do Egito. Eles pegaram cinza de um forno, se apresentaram a Faraó, e Moisés atirou a cinza para o ar. Ela se transformou em tumores que se arrebentavam em úlceras nas pessoas e nos animais. Os magos não puderam permanecer diante de Moisés, por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. O Senhor disse a Moisés: levante-se de manhã cedo, apresente-se a Faraó e diga-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixe o meu povo ir para que me adore, pois dessa vez enviarei todas as minhas pragas sobre o seu coração, sobre os seus oficiais, sobre o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém que seja semelhante a mim. Pois eu já poderia ter estendido a mão para ferir você e o seu povo com peste, e você teria sido cortado da terra. Mas em verdade foi para isso que eu mantive, para mostrar a você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Você ainda vai se levantar contra o meu povo para não deixá-lo ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei cair uma forte chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia que foi fundado até hoje. Agora, pois, mande recolher o seu gado, tudo o que você tem no campo. Todas as pessoas e os animais que estiverem no campo e não forem levados para casa, morrerão ao cair sobre eles a chuva de pedras. Aqueles oficiais de Faraó que temiam a palavra do Senhor, fizeram com que os seus servos e o seu gado fugissem para as casas. Aqueles, porém, que não se importavam com a palavra do Senhor, deixaram que os seus servos e gado ficassem no campo. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu, e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre as pessoas, sobre animais, sobre toda a planta do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu, e o Senhor deu trovões e chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra. E o Senhor fez cair chuva de pedras sobre a terra do Egito, de maneira que havia chuva de pedras e fogo, misturado com a chuva de pedras, tão grave como nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras destruiu tudo o que havia no campo, tanto pessoas como animais. A chuva de pedras destruiu também todas as plantas do campo, quebrou todas as árvores do campo. Somente a terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não houve chuva de pedras. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhe disse: desta vez pequei, o Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Orem ao Senhor, pois já bastam estes grandes trovões e chuva de pedras. Eu os deixarei ir, e vocês não ficarão mais aqui. Moisés respondeu: quando eu sair da cidade, estenderei as mãos ao Senhor, os trovões cessarão, já não haverá chuva de pedras, para que você saiba que a terra é do Senhor. Mas quanto a você e aos seus oficiais, eu sei que ainda não temem o Senhor Deus. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já estava na espiga, o linho em flor, porém o trigo e o centeio não sofreram dano, porque ainda não haviam nascido.
Moisés saiu da presença de Faraó e da cidade e estendeu as mãos ao Senhor. Cessaram os trovões e a chuva de pedras, e não caiu mais chuva sobre a terra. Quando Faraó viu que cessaram as chuvas, as pedras, os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Amém. Capítulo 9 de Êxodo, dando continuidade à nossa leitura bíblica, nos mostra os sinais de um arrependimento superficial. Às vezes a gente percebe pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus e aparentemente elas estão se arrependendo, elas estão se entristecendo, percebendo que elas estão realmente enganadas, erradas, elas estão desobedecendo a palavra de Deus, e a gente fica imaginando que elas realmente estão arrependidas, mas a Bíblia nos fala muito sobre o perigo do arrependimento superficial. O arrependimento é uma obra da graça e da misericórdia de Deus, é a bondade de Deus, mas nós precisamos ser honestos, sinceros, e pedir ao Senhor: Senhor, me dê um coração que se arrepende, que realmente luta contra as obras da carne, que reconhece a sua malignidade, o seu pecado, o nosso demérito diante da graça, da santidade de Deus. Sabe, amado, só o Espírito Santo que nos convence de pecado, e Ele não faz isso uma vez para você se converter, não, Ele faz isso durante a nossa caminhada contínua com Deus. O Espírito Santo vai nos mostrando que precisamos nos santificar continuamente, nos tornar semelhantes a Jesus. E o capítulo 9 de Êxodo nos mostra essa dureza do coração de Faraó. Nós precisamos pedir ao Senhor para mostrar o Faraó que existe dentro de nós, esse coração que tem a tendência a se endurecer, a não se arrepender, a não reconhecer a sua dureza diante da verdade, da vontade e da palavra de Deus. Agora, é muito interessante que mesmo homens dos mais duros de coração, dos mais arrogantes, quando eles estão diante de uma tragédia, de uma dor, eles aparentam se entristecer. Há um aparente arrependimento. Mesmo os homens mais duros de coração, quando estão num hospital, quando estão enfermos, eles aparentam estar arrependidos. Basta a gente perceber os que estão nos presídios, por exemplo, diante ali do cárcere, diante ali da consequência dos seus atos. A maioria deles, não todos, demonstram um certo arrependimento, uma certa tristeza, pedem oração, e é isso que acontece com Faraó e parte do povo aqui do Egito, em Êxodo capítulo 9. Irmãos, o chamado de Deus para todo homem, o que Deus quer de todos nós, o que Deus quer para todos nós, Deus quer que todos os homens sejam salvos, curados e transformados. O que Deus quer, o que Deus planejou para todo homem desde a eternidade, é que o homem se relacione com Ele, ande com Ele, seja santo como Ele é, cumpra a sua vontade, ande nos seus caminhos, manifeste na terra a natureza de Deus, o caráter de Jesus, os propósitos de Deus. Esse é o propósito de Deus para todo homem. Porém, Deus só salva, transforma, liberta quando o homem se arrepende. Por isso a mensagem do Senhor, toda a palavra é: arrependei-vos. A mensagem do Senhor através do profeta Malaquias, o último profeta da antiga aliança, é: converterei o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que não haja maldição sobre a terra. João Batista, iniciando a revelação nos evangelhos, lá em Mateus, prega: arrependei-vos. Jesus vem pregando: arrependei-vos. As cartas escritas às 7 igrejas em Apocalipse: arrependa-se. Ou seja, mude a sua mente, o seu coração, e se converta para a vontade de Deus. Se converta para Deus. Não é algo superficial, não é algo de regras e religião, mas é um relacionamento que nos transforma, para que nos tornemos semelhantes a Jesus. Então, para que Deus cumpra os seus propósitos na nossa vida, nós precisamos pedir a Ele: Senhor, aumenta o nível do arrependimento no meu coração. E arrependimento só opera na nossa vida quando há humildade, quando há temor e quando há amor pela palavra de Deus.
Nós precisamos pedir ao Senhor, me dê humildade para reconhecer os meus erros, minhas falhas, meu orgulho, minha soberba, minha arrogância, minha, muitas vezes, indiferença com a Tua palavra. Arrependimento é fruto de humildade, de temor de Deus. Nós precisamos temer o Senhor, que é grande, poderoso, santo, glorioso, Deus justo. Arrependimento só vem onde há humildade, temor e amor pela palavra dEle. Quando nós lemos, ouvimos a palavra, nós precisamos pedir ao Senhor amor em fazer a vontade dEle, prazer em obedecê-lo, e não viver zombando, ridicularizando, ironizando a palavra de Deus, brincando com aqueles textos que nos parecem mais duros, difíceis. Nós precisamos pedir ao Senhor: Deus, gera arrependimento no meu coração todo dia, e eu destaco aqui no capítulo 9 de Êxodo, 5 sinais de um arrependimento superficial, que eu preciso e você precisa se atentar nessa palavra de hoje. O primeiro sinal de um arrependimento superficial é não reconhecer a soberania de Deus. Olhe comigo, versículo de número 14 de Êxodo 9, o Senhor diz: desta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o seu coração, sobre os seus oficiais, sobre o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém que seja semelhante a mim. Nós temos a tendência de achar que Deus é apenas mais um Deus, ou que Ele é semelhante a nós, ou semelhante às pessoas que nós podemos enganar, manipular, de alguma forma controlar. Deus diz para Faraó: olha, eu vou enviar todas as pragas para que você saiba que não há outro Deus, não há ninguém que se compare a mim. Amado, quando nós começamos a relativizar a soberania de Deus, nosso arrependimento não vai ser sincero. Então, um sinal de que meu arrependimento está sendo superficial é quando eu não reconheço que Deus é único, absoluto, glorioso e deve ser Ele apenas adorado. Ele é o centro e Ele é o único digno de ser adorado. Reconhecimento da soberania de Deus é um sinal do verdadeiro arrependimento. Não reconhecer a singularidade de Yahvé, o único Senhor e o único mediador entre Deus e os homens, que é Jesus, mostra que o nosso arrependimento ainda não é profundo. Segundo sinal aqui da superficialidade do arrependimento é não reconhecer a paciência e a permissão de Deus em nossa vida. Olha só o versículo 16, algo muito importante: em verdade foi para isso que eu o mantive, para mostrar a você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Deus está falando para Faraó o seguinte: eu te mantive aqui até agora, eu permiti que você estivesse até agora aí, porque eu sou Deus, eu sou o Senhor, é a misericórdia de Deus, é a paciência de Deus. Deus está mostrando para Faraó: eu poderia te arrancar da terra agora. Deus não poderia ter feito isso, mas Deus está mostrando para Faraó: é a minha paciência, é a minha permissão, que tem deixado que você, ainda que seja um governador mau, carrasco, perverso, continue neste lugar aí. E olha, eu estou deixando para manifestar ainda mais o meu poder, para que toda a terra veja o meu nome. Amado, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quantas vezes a sociedade, a mídia está ridicularizando, procura ridicularizar o nome de Jesus, a palavra de Deus. Deus permite, para provar o coração de todos nós, para dar a essas pessoas a oportunidade delas se arrependerem. É a paciência de Deus, que alguns não reconhecem. Romanos 9,17 cita esse texto, falando que Deus permitiu ali Faraó. Cada vez que a gente continua no erro, e Deus não manifesta aparentemente o juízo, é a paciência dele para nos levar ao arrependimento, e não a aprovação dele. Deus está dizendo: eu estou permitindo você até agora aí, estou permitindo, mas não brinque com a paciência de Deus, não brinque com a longanimidade de Deus, porque quando eu começo a pecar deliberadamente e não reconhecer que, se não fosse a misericórdia do Senhor, eu não estaria vivo, eu começo a demonstrar que o meu arrependimento não é sincero, não é profundo. Quanto mais arrependimento, mais eu reconheço a misericórdia do Senhor, que se renova a cada manhã, e ela é a causa de eu não ser consumido, e as misericórdias de Deus devem transformar meu coração num coração mais grato, mais humilde, mais arrependido. Nós precisamos reconhecer isso, irmãos.
Às vezes você vê gente que está pecando de maneira tão deliberada, ofensiva, contínua, sabe? A Bíblia diz pessoas que voltam às práticas pecaminosas que já tinham abandonado, como o cão que volta ao seu próprio vômito. E às vezes a gente olha tudo isso e diz: como Deus permite líderes maus, falsas doutrinas? Como Deus permite tudo isso? É a misericórdia, a paciência de Deus. E se eu não reconhecer isso, eu não me arrependo. Terceiro lugar, irmãos, terceiro sinal aqui do arrependimento superficial é não temer a palavra de Deus. É a indiferença diante da palavra de Deus. Imagina se você estivesse ali no Egito. Moisés avisou que viriam pragas. As pragas estavam vindo. Mesmo assim, as pessoas, grande parte do Egito, continuava da mesma maneira. Porque é assim, né, irmãos? Quando vem uma tragédia, a gente até tem um susto inicial, mas isso não significa arrependimento. Faraó falava: ora por mim. Os magos falaram: olha, isso é dedo de Deus. Mas ainda não havia um temor. Por quê? Porque não temiam mais a palavra de Deus. Eles não tinham conhecimento de Deus, mas eles estavam percebendo que Deus estava fazendo aquilo. E quem era o porta-voz do Senhor? Era Moisés e Arão. Então eles precisavam, no mínimo, começar a respeitá-los. Mas nem assim. Mas perceba comigo um detalhe interessante. No versículo 20, diz assim: aqueles oficiais de Faraó que temiam a palavra do Senhor fizeram com os seus servos e o seu gado fugissem para as casas. Aqueles que não se importavam com a palavra do Senhor deixaram os servos e gado ficassem no campo. Irmãos, olha a misericórdia de Deus. Moisés falou assim: olha, vai vir uma chuva de pedra terrível, fiquem em casa e coloquem seus animais em casa. Olha a misericórdia de Deus. Deus não quer destruir ninguém. Na verdade, as pessoas que vão para o inferno, elas vão pelas suas próprias escolhas. Deus não quer destruir ninguém. A destruição que vem sobre aqueles que permanecem no pecado obstinado. Na verdade, o juízo de Deus e a destruição de Deus, ela vem muito mais porque nós recusamos a graça do que simplesmente porque Deus está olhando para nós com muita ira pelos nossos pecados. Deus se ira com os nossos pecados, mas é a recusa da graça, é a rejeição ao sangue de Jesus, ao sacrifício do Senhor Jesus, que nos leva à destruição, nos leva à perdição eterna. É rejeitar a graça de Deus. Deus aqui pela graça disse: escondam os animais, fiquem dentro das suas casas. E quem obedeceu isso? Oficiais que temeram a palavra de Deus. Então você quer perceber se você está se arrependendo ou está se endurecendo? Quando você lê ou ouve a palavra de Deus, como você reage? Você ouve a palavra de Deus como mais uma palavra, como mais um texto bíblico, como mais uma informação bíblico-teológica? Ou você, quando ouve a palavra de Deus, diz: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, muda o meu coração? Irmãos, não temer a palavra de Deus mais é um sinal de um arrependimento superficial ou falso, religioso. Nós deveríamos, todas as vezes que ouvimos a palavra, lemos a palavra, o nosso coração deveria temer e tremer e dizer: Senhor, cumpra essa palavra na minha vida, me transforma a cada dia, me faz tremer diante da tua palavra. A indiferença com a palavra de Deus é um sinal de que nós não estamos nos arrependendo de maneira verdadeira. Versículo de número 30 diz assim, Êxodo 9, versículo 30: mas quanto a você e aos seus oficiais, eu sei que ainda não temem o Senhor Deus. Moisés falou o seguinte: podem ir, podem ir embora, tudo bem, eu me arrependo, orem por mim. Versículo 28, ele diz isso, né? Orem ao Senhor, pois já bastam esses grandes trovões. Então aparentemente Faraó estava arrependido. Moisés falou: olha, eu sei que vocês não temem o Senhor Deus. Como que Moisés sabia? Porque eles não tinham nenhum respeito e temor com a palavra de Deus. A nossa atitude para com a Bíblia mostra a nossa atitude para com Deus. Se a Bíblia para você é um livro indiferente, que você lê quando quer, ou um livro religioso, que você lê dizendo: tenho que ler. Amado, a Bíblia é a palavra de Deus. Quem ama o Senhor ama a sua palavra. Jesus falou isso: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. É amar a palavra e amar, guardar a palavra, praticar a palavra. O temor diante da palavra revela a profundidade do meu arrependimento, do meu desejo de conhecer a Deus, de andar com Deus, que a minha fé e o meu arrependimento não é apenas superficial, religioso. Os fariseus, grupo religioso do tempo do Novo Testamento, eles conheciam a Bíblia, liam a Bíblia e até ensinavam a Bíblia, mas não praticavam, não viviam
inteireza de coração diante da palavra. Jesus fala: fazei tudo o que eles vos disserem, mas não imite o que eles fazem, porque não havia arrependimento. Peça ao Espírito Santo, porque é Ele que gera arrependimento, e o arrependimento gera temor com a palavra de Deus. Em quarto lugar, o quarto sinal aqui de um arrependimento superficial é uma aparente humildade na hora da dor e uma arrogância nos momentos favoráveis. Quando a gente começa a ser humilde só quando a gente está passando necessidade, crise financeira, dores, tristezas, e a gente pede oração, mas quando a gente melhora um pouco e percebe que algumas coisas estão sendo vencidas, a arrogância volta, o orgulho volta, o afastamento da casa de Deus volta, isso é um sinal de que não há arrependimento verdadeiro. Verdadeiro arrependimento, ele permanece depois que as respostas vêm, as provisões de Deus vêm, a cura vem, e a pessoa diz: não, eu quero andar com Deus, eu passei por dificuldades, o Senhor me socorreu, e agora que eu superei, eu quero amar mais a Deus ainda. Esse é o sinal da verdadeira, do coração arrependido. Porque, amado, o que Faraó faz aqui é o que eu e você podemos fazer se o nosso coração estiver endurecido. O versículo 27 diz isso. Versículo 27: Faraó mandou chamar Moisés e disse: dessa vez eu pequei, o Senhor é justo, eu e o meu povo somos ímpios. Meu irmão, isso aqui seria hoje um testemunho público. Chamaria um Faraó para dar testemunho na igreja, dizendo: olha, eu pequei, Deus é justo, dessa vez eu pequei, só dessa vez, e nós somos ímpios. Que confissão de aparente arrependimento. Mas no versículo 28, ele ainda diz: orem ao Senhor. Mas no versículo 29, Moisés diz: eu conheço o coração de vocês. Versículo 30, eu sei que vocês ainda não temem o Senhor. Pessoas que no momento da tristeza, da dor, às vezes um divórcio, às vezes uma situação de crise financeira, a pessoa rompe um relacionamento de um namoro, está triste, aí ela busca Deus, mas aí quando as coisas melhoram, elas começam a soberba, a arrogância volta a tratar as pessoas mal. Isso é sinal de que não se arrependeu profundamente. E em último lugar, o que mostra que a gente não se arrependeu profundamente, quinto sinal, é quando a gente não quer perder o controle sobre a nossa vida. Sabe qual era o problema de Faraó? E qual é o problema meu e seu? Nós queremos estar no controle. Nós não queremos dar o controle para Deus. Nós não queremos dizer: Senhor, o Senhor é que vai guiar o meu coração. Eu vou agir conforme a tua vontade, a tua palavra. Faraó não queria perder o controle das pessoas que estavam ali, dos bens que estavam ali, que pertencia ao povo hebreu. No versículo de número 34, quando o Faraó viu que cessaram as chuvas, as pedras, os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os oficiais. Faraó, de coração endurecido, não deixou os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Ele quer manter o controle, ele quer segurar tudo. Amado, o arrependimento nos faz entregar ao Senhor nossa vida inteira, confiar nele e buscar fazer a vontade dele, e deixar ele controlar o nosso coração. Amém? Vamos orar? Pai, nós oramos pedindo ao Senhor a tua misericórdia nessa manhã, porque mesmo sabendo estas verdades, proclamando, lendo, se não for pelo teu Espírito e misericórdia e graça, nós não nos arrependemos. Oramos nessa manhã, Pai, que o Senhor nesse tempo possa nos ajudar a manter um coração humilde, quebrantado, arrependido, que é fiel ao Senhor nos dias maus e nos dias bons, que ama o Senhor nos dias maus e nos dias de vitória. Ó Deus, um coração que todos os dias se submete à ação do teu Espírito, deixando-se ser sondado, para que aquilo que é mal em nós seja arrancado, seja confessado, seja abandonado. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nos ajuda a andar com o coração arrependido e que se arrepende continuamente, para que possamos experimentar a santificação, a obra da transformação do caráter, para nos tornarmos dia a dia mais semelhantes a Jesus. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Glória a Deus.